Senhor Jesus, meus irmãos, aqui é a irmã Cícera, o canal Buscar o Senhor PDA. Como meus irmãos estão? Estão bem? Estamos aqui vencendo uma batalha com Jesus Cristo no barco. Nós vamos conseguir em nome de Jesus. Meus netinhos griparam, ficaram ruins, os três. Minha neta ainda está aqui tossindo, passaram no médico. Sabemos que quando um pega a gripe, passa para todos, né? E passou para mim, passou para os pais, mas graças a Deus é somente uma gripe. Graças a Deus. Porque tudo hoje é Covid, né? Então estamos vencendo em nome de Jesus, né? Nós chega lá. Para a glória de Deus e derrota de Satanás. Meus irmãos, vamos falar hoje sobre o Espírito Santo de Deus. Vamos fazer uma breve oração para que o Senhor venha direcionar esta palavra, amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus santo e poderoso. Oh, meu Jesus, muito obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Deus querido e bendito, por mais este dia, meu Deus. Obrigado, Senhor da glória. Deus santo, eu te agradeço, Pai. Ó Espírito de Deus, pela minha vida, meu Pai, pela vida dos irmãos. Os irmãos, meu Deus, que mandam e-mail pedindo oração, Senhor. Essas causas, meu Deus, que para mim, meu Pai, é impossível, meu Jesus querido, mas para ti, meu Deus, não é impossível, meu Deus. O Senhor tem poder, meu Pai querido, para revogar, meu Pai, as causas de Satanás contra a tua igreja. Ó, meu Deus querido, jogar por terra, meu Pai, os levantes do inimigo, Senhor. Queima, meu Deus querido, as armas secretas do inimigo, Pai. Onde ele tem se levantado, meu Deus, em qualquer área da nossa vida, meu Pai, para nos abater, Senhor, para nos entristecer, meu Deus. Jesus vem queimando ele, Senhor Deus poderoso. Repreenda, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor da glória. Coloca, meu Deus, tuas mãos, ó Pai, sobre ele, ó Deus. Vai queimando, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor da glória. Coloca tuas mãos, ó Pai, ó Espírito Santo de Deus, sobre cada escrito, Senhor, cada ouvinte da palavra, meu Deus. Ó Espírito Santo, aqueles que estão aflitos, Pai, que estão, meu Deus querido, neste momento abatido, entristecido, meu Deus, por causa de uma causa, meu Senhor da glória, que não vê, meu Pai, a solução, ó Deus. Mas, Senhor, Tu és a solução, meu Pai querido, para nossos problemas, meu Pai, para nossa vida, Senhor Deus querido. Tu és o remédio, Senhor. Tu és, meu Pai querido, o alívio, meu Deus santo e poderoso, aleluia, meu Pai. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, aleluia. Queima, Pai, o adversário da nossa alma, Pai. Aonde ele estiver, passa as tuas mãos poderosas e vai queimando ele, meu Deus. Espírito Santo de Deus, esteja conosco, oricanta labaia, falando, meu Pai querido, aleluia, Jesus. Do teu santo e divino, meu Pai, Espírito de Deus, Senhor, nos ajuda a falar dele. Nos ajuda, Pai, a falar dele com amor, com carinho, com diligência, Senhor, e com sabedoria, meu Pai. Não nossa, meu Deus, mas do Espírito, Senhor. Porque nós não somos nada, meu Pai, mas o Senhor é tudo, Jesus. Nos ajuda, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor da glória, fazer a tua vontade, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Amém, Jesus. Vamos ler. Aleluia, o estudo que fala sobre a doutrina do Espírito Santo. Vamos falar um pouco da pessoa maravilhosa do Espírito de Deus, que poucas pessoas querem falar. Nos tempos que nós estamos vivendo, nós temos que falar das coisas que enchem a nossa vida de gozo e de alegria, né? Já basta o que está acontecendo no mundo. Vamos desligar um pouco dessas coisas lá fora e se apegar com o nosso Pai Celestial. Eu vou ler para os irmãos
Amém? O nome que se dá à doutrina, que analisa e estuda a pessoa do Espírito Santo. Essa doutrina, cujo nome é derivado da palavra grega Paracletos, que quer dizer intercessor, consolador, advogado, ou alguém que é chamado para permanecer ao lado e ajudar. João 14, 26, diz assim a palavra: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aleluia. É de suma importância, visto que muitos hoje dizem a respeito do Espírito Santo. Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo, portanto é importante buscarmos, através das páginas da Bíblia, conhecer a pessoa do Espírito Santo. Porque conhecer a Deus é conhecer a Trindade, porque o Pai e o Filho e o Espírito Santo formam o único Deus. 1 João 5, verso 7. Procurem aí, meus irmãos. 1 João 5, verso 7. Diz assim: Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes 3 são um. 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Estes 3 concordam num, a Trindade. Muitos ignoram e mal intencionados têm através de seus ensinamentos, levando pessoas a crer em palavras que descaracterizam a pessoa do Espírito Santo. Atualmente, estamos na sua dispensação, com início no dia de Pentecostes. Está escrito assim em Atos 2, do verso 1 ao 13. Cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações, que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam-se, maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Portanto, os medos, elamitas, partos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeu, Capadócia, ponto da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene e forasteiros, romanos, tanto judeus como prosélitos, crentes e árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus, das grandezas de Deus, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: Que quer dizer isto? E outros zombavam, dizendo: Estão cheios de mosto.
Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo de Deus, na sua grande sabedoria, permitiu os apóstolos, os servos do Senhor que perseveraram em oração unânimes, como o Senhor diz aqui, Atos 1, quando Jesus ele diz, ficar em Jerusalém, né? Aleluia, glória a Deus. Quando o Senhor nos diz, aleluia, aleluia, Jesus. Deixa eu achar aqui para os meus irmãos, quando está lendo. Aleluia. E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos e as estações. O Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas em uma nuvem, recebeu ocultando os seus olhos. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aqui no verso 3 está escrito assim, as quais também depois de ter, Atos dos Apóstolos 1, verso 3, aos quais também depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles, por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Portanto, na verdade, não batizou com água, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito poucos destes dias. Deixa eu reler de novo, meu irmão, que eu li errado. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo, Senhor, restaurarás tu o tempo, neste tempo, o reino a Israel? Disse-lhe, não vos pertence saber os tempos e estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Simão, me perdoa a leitura. O Senhor prometeu, e aqui em Atos 2, o Senhor cumpriu. Eles perseveraram na oração, perseveraram em buscar o Senhor, na sua suprema misericórdia. Eles buscaram a face do Senhor. Ali, aleluia, glórias a Deus, os apóstolos, juntamente com as mulheres que serviam ao Senhor, né? Todos buscando o Espírito Santo de Deus. E o Senhor diz que, de repente, a palavra diz que um vento impetuoso veio e batizando todos eles no dia de Pentecoste. Aleluia. Glórias a Deus. Não foi no primeiro, não foi no segundo dia. Eles perseveraram na oração. Aleluia, Jesus. Na busca incessante pelo Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus poderoso. Aleluia. Um versículo que me chamou a atenção. Começando desde o batismo de João até o dia dentre nós foi recebido em cima um deles e se faça conosco testemunha da ressurreição. Aqui quando eles
colocaram Matias no lugar de Judas e juntos perseveraram, unânimes, buscando a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quase 120 dias, se eu não estiver enganada, buscar a presença do Espírito de Deus. E o Espírito Santo batizou e eles começaram a falar línguas repartidas como que de fogo. E começaram a falar a língua daquele povo que estava naquela cidade, naquele momento, Jerusalém. E todos aqueles que estavam ali, forasteiros, que diz aqui a palavra que eles eram partos, medos, elamitas, que habitavam na Mesopotâmia, Judeu, Capadócia, Ponto da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas. O Senhor permitiu os seus servos que outrora, aleluia, Jesus, não tinham o Espírito Santo, mas depois de estar cheio do Espírito de Deus, Oricanta Labaia, começaram a falar em outras línguas. Às vezes as pessoas pensam que está cheio do Espírito Santo de Deus, tem que falar em línguas estranhas que o homem não conhece. Não, aleluia, Jesus, a Bíblia diz, aleluia, que eles começaram a falar no idioma daquelas pessoas, para que aquelas pessoas viessem entender que eles estavam ali glorificando a Deus, porque Deus é sábio, Deus é santo. Eles começaram a falar conforme as línguas daquele povo que estavam ali. Além deles falarem línguas repartidas como que de fogo, também começaram a falar as línguas daquele povo, falar em dialeto de partos, medos, dos elamitas e aí por diante. E eles ficaram maravilhados, olhando uns para os outros, dizendo como eles podem falar a nossa língua, como que esses homens judeus, eles são pescadores. Talvez um olhar para o outro e dizia, mas nós sabemos que esses homens não têm condição de falar a nossa língua, o nosso dialeto. Eles nem são da nossa nação, nem são da nossa pátria, e nós estamos ouvindo falar, né, na nossa própria língua. Mas o nosso Deus é o dono da língua, ele que é o dono dos dialetos. E ele permitiu ali os servos dele falar, para que eles viessem a compreender. Aleluia, Jesus, que quem estava ali, aqueles homens não estavam embriagados, mas estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Muitos zombam, escarnecem, né? Plantam heresias, falam cada coisa que nós não devemos guardar no nosso coração, mas devemos examinar as Escrituras. Aqui está escrito assim: atualmente estamos na sua dispensação, com início no dia de Pentecostes, que foi o que eu li, e no término do arrebatamento da igreja, onde está escrito segundo Tessalonicenses 2, o verso 6. Aleluia, Deus de poder e glória. Aleluia, glória a Deus, santo, santo é teu nome, Jesus. Vai procurando e glorificando. Segundo Tessalonicenses 2 e o verso 6. Aleluia. Que diz assim, ó: e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Quem? O anticristo, né? Aqui o Espírito Santo de Deus, ele será retirado quando a igreja do Senhor for arrebatada, né? Tem aqueles que não crêem nisso. Mas quando o Senhor levar a igreja, o Espírito de Deus vai ficar na terra. Irmãos, não vamos pagar para nós ver, não. Vamos guardar o que está escrito. Isto é, como Deus, ele continuará presente, mas cessará sua manifestação. Entendeu? Ele vai ouvir, ele vai ver o que está acontecendo na terra,
mas a manifestação dele vai cessar. A manifestação do Espírito Santo de Deus. Hoje nós vemos a manifestação do Espírito, é a palavra, é nós louvar, é nós orar, é pregar, é falar em mistério com o Senhor, falar até em outras línguas, mas quando vier o arrebatamento, essas manifestações vão desaparecer. Aleluia, glórias a Deus. Meus irmãos, aqui no livro de Lucas, deixa eu lembrar aqui para a igreja. Aleluia. No livro de Lucas, capítulo 2. Aqui mostra um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Antes da descida do Espírito. Na antiga aliança, no antigo pacto, né, que é o Antigo Testamento, só três pessoas poderiam ter o Espírito Santo de Deus. 3 classes: rei, sacerdote e profeta. Esse homem era profeta. Eu vou estar lendo aqui. E havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E foram-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, Espírito em letra maiúscula, quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem, segundo o uso de Israel, para ser apresentado. Ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Amém? Aleluia. Eu li aqui para que nós viéssemos ver quando o Novo Testamento ele começa falando do Espírito Santo de Deus. Que às vezes tem pessoas que acham, por não ler a Bíblia, que o Espírito Santo de Deus ele só é citado, começa a ser falado mais na Bíblia em Atos dos Apóstolos, não é não. Jesus ele já veio falando, né? E no nascimento de Jesus, quando o anjo chega até Maria para anunciar a ela que ela seria mãe, o Espírito cobre ela, né, com a sombra do Onipotente. Ó, o que o anjo diz aqui em Lucas 1 e o verso 35. Respondendo o anjo disse: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sombra, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, para que também o santo que em ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém? Lemos também aqui a palavra do Senhor em Mateus 3. Aleluia. E diz aqui a palavra, ó. 3 e o verso 15. 16, melhor dizendo. Verso 3, Mateus 3,16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho, a quem me comprazo. Aqui o Espírito Santo, ele se mostra em forma corpórea de uma pomba. Não que ele seja uma pomba, não. Ele se mostrou desta maneira, né? Aleluia, para mostrar aos olhos humanos a Trindade. Jesus na água, o Espírito descendo como uma pomba e a voz que saía do céu. Este é meu Filho amado em quem me comprazo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. O Espírito Santo do Senhor
aleluia, aparecendo aqui no começo do Novo Testamento. Aleluia, Deus. Aleluia, Espírito de Deus. Aleluia, Pai querido, tu és fiel, meu Deus. Também sabemos que na tentação de Jesus, o Espírito do Senhor levou ele. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Aleluia, Deus poderoso. Deus de poder e glória, aleluia. Irmãos, aleluia, glória a Deus. Então a palavra do Senhor, ela vem nos dizer, aleluia, Deus de poder e glória, sobre o Espírito Santo, aleluia, como ele começou no Novo Testamento, aleluia, sua obra maravilhosa, como, aleluia, aparece o maravilhoso Espírito de Deus no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, quando Jesus ele também diz para os seus discípulos, aleluia, glórias a Deus, eu creio que muitos já leram essa palavra, aleluia, onde está escrito, aleluia, grande Deus poderoso, deixa eu procurar aqui, aleluia, Deus de poder e glória, santo, santo, santo é o Senhor, ó Espírito de Deus, tu és maravilhoso, meu Pai, tu és santo, Jesus, aleluia, onde Jesus diz aqui em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia, glória a Deus. Aqui ele diz assim, ó. Aleluia, deixa eu procurar aqui. Aleluia, Espírito de Deus, aleluia. O Senhor diz aqui no 18, não vos deixarei órfãos, voltarei outra vez para vós, aleluia. O Espírito da verdade, o Senhor diz aqui no 16, ó, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluia. O Senhor aqui nos promete, aleluia, Jesus, o Espírito Santo. O Senhor nos promete o Espírito Santo de Deus. Ele fala, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Aqui ele diz a morada. Depois ele diz, eu rogarei ao Pai, ele enviará outro Consolador. Quer dizer, no mesmo patamar que Jesus, aleluia, vai continuar aquilo que Jesus, aleluia, glória a Deus, não poderia continuar, porque ele tinha que subir ao céu após a sua ressurreição. Então o Espírito Santo de Deus, ele viria, o Senhor está aqui dizendo, para continuar a obra de Jesus Cristo na terra. Aleluia, Deus de poder e glória. O mundo não conhece o Espírito Santo de Deus, mas nós o conhecemos porque habita conosco. Aleluia, grande Deus poderoso. É linda essa mensagem. Jesus anunciando a vinda do Espírito Santo de Deus, já falando sobre ele. Jesus já dando testemunho do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O Espírito Santo do Senhor, aleluia, também, aleluia, aparece. Aleluia. Grande Deus de poder, a pessoa do Espírito Santo, muitos conceitos errôneos foram formados pelo homem acerca do Espírito Santo. Esses conceitos têm afastado as pessoas da verdadeira compreensão e a clareza acerca da pessoa do Espírito Santo. Mas afinal, quem é o Espírito Santo? Ele é uma força? Um fluido de cargas energéticas? Ou um espírito que fala através de um médium? Não, ele é uma pessoa divina, que é digna de adoração, honra e louvor. Vasculhamos as Escrituras Sagradas, notamos que ela nos dá informações suficientes para que venhamos a crer que ele é uma pessoa. Uma força não possui características de uma pessoa. Por exemplo, falar, pensar, possuir,
ter vontade própria. Já o Espírito Santo possui. Ele é dado a uma pessoa, pois exerce atributos à sua personalidade. Aleluia, glória a Deus. Com relação ao intelecto do Espírito Santo, ele fala, Atos, perdoa, Mateus 10 e o verso 19. Aleluia. Mateus 10, 19. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado com como ou com o que haveis de falar, porque na mesma hora vos será ministrado o que há de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é aquele que fala em vós. Aleluia, ele fala. Ele não é uma força. Ele é um Deus. Ele é a Trindade. Aleluia. Ele é em Apocalipse. Também está escrito. Apocalipse 2 e o verso 7. Deixa eu procurar aqui para os meus irmãos. Apocalipse 2 e o verso 7. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. O Espírito fala. Ele ensina. João 14, 26. Foi que eu li ainda agora, mas eu vou ler de novo. Talvez alguém já esqueceu. Né? Aleluia, Jesus. E é muito bom meditar nas Escrituras. 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Aleluia, glória a Deus. Ele ensina. Aleluia. Ele pensa. Coríntios, pensa, relaciona e determina. 1 Coríntios 2, verso 10 e 11. 1 Coríntios 2, o verso 10 e 11. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as... Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele habita? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Ele comanda. Atos 16, o verso 6, 7. Atos dos Apóstolos. Aleluia, Jesus. 16, o verso 6 e 7. Passando a Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Aleluia. Tem gente que eles querem fazer algo e acha, mas tudo que faz relacionado à obra, o Espírito Santo de Deus ele vai apoiar. Um exemplo, né? Tudo que eu vou fazer para a obra de Deus, então o Espírito Santo de Deus ele vai aceitar, ele vai assinar embaixo, ele vai comigo. Não é tudo. Tem coisas que a gente pensa que é para nós fazer. É tipo uma oração. Às vezes tem uma pessoa que pede oração, irmã, ora por mim, ora nessa foto, ora nesse propósito, né? Que eu estou orando e tal. Quando você vai ver, o Espírito de Deus impede. O Espírito Santo de Deus ele já fez isso comigo. Uma pessoa já me pediu oração e eu fui orar.
E o Espírito Santo de Deus falou para mim, não era para orar naquele propósito, mas era para orar para Deus fazer segundo a vontade dele. Aleluia, Jesus. Por quê? Porque a vontade do ser humano é uma e a vontade de Deus é outra. E às vezes entendemos que, tô fazendo a obra, é para Deus, então tem que ser assim porque Deus vai se agradar. Não, não é não. Tem coisas que Deus não se agrada que a gente faça, mesmo que seja na obra. Tem coisas que às vezes é uma coisa tão boba, né? Tem dias que é para nós cooperar, um exemplo. E naquele dia que é para nós cooperar, colocar o nosso avental de obreiro, estou dando o meu exemplo. Colocar o nosso avental de obreiro e lá cooperar. O Espírito Santo de Deus, ele fala, não coloca seu avental, fica aí. Por quê? Ele sabe o que vai acontecer no culto. Ele sabe quem está no culto que vai, de repente, falar algo para você, vai te entristecer. Às vezes vai pegar até a salva da tua mão. Às vezes vai falar uma palavra para você para te abater. E tantas outras coisas podem acontecer. Então, naquele dia, ele quer que você fique ali paradinho, sentadinho, ouvindo a palavra. Porque não pense que você está em pecado, porque o Espírito de Deus colocou no teu coração para você ficar lá. Não é todo dia. Mas ele tem um tempo determinado para começar a obra. Ele tem um tempo determinado. Ele fala conosco. Impede nós de fazer algo. Ele nos impede. Certa feita eu ia pregar, estava tudo certo para mim pregar. Mas quando chegou no dia, não deu para mim pregar. E eu pensando, meu Deus, é para o Senhor. Não, mas o Espírito de Deus não deixou. Ele permitiu algo acontecer e não deixou eu ir. Porque não era da permissão do Senhor. Outras pessoas me convidaram para levar a palavra, eu orei ao Senhor, o Senhor disse, não é para ir. E eu não fui. Então, tem coisas que você pode fazer, o Espírito de Deus vai confirmar. Por isso que tudo que a gente faz, nós temos que orar e dizer, eu vou orar para ver se é da vontade de Deus. Tem pessoas que dizem, tudo que é da obra é da vontade do Senhor. Tem congresso que aconteceu, que teve pessoas que chegou em mim, né, eu não quis participar, a pessoa chegou em mim e falou, tudo que é de Deus, o Senhor permite nós participar, não tem essa não. Isso é da carne, né? E a gente vê aqui, que o Espírito Santo de Deus, ele nos alerta, ele fala, não faça, não vai, não participa, eu não quero você no meio. Não é porque nós somos melhor, é porque algo vai acontecer, algo está ali, naquele dia, armado, talvez para mim, para você, e o Espírito Santo de Deus, ele sabe tudo. Quando é para fazer, o Espírito Santo de Deus, ele coloca no nosso coração, a gente vai lá e faz com amor, com carinho, porque as coisas de Deus não é assim. Amém? E eu espero que os irmãos tenham, quando eu falo irmãos, claro que eu estou falando com todos, estejam aí acompanhando, né? E aqueles que têm algo a mais a falar, irmã, você esqueceu disso, irmã, tem isso, manda para mim no e-mail, manda para mim que eu vou estar falando também. Eu não quero falar muito, prolongar muito, para o vídeo não ficar muito longo, né, o áudio. E nós temos mais etapa desse ensinamento. O Espírito Santo de Deus, ele envia, ele guia. Nós vamos ler aqui em Romanos, aonde ele guia. Romanos 8,14. Acho que os irmãos sabem. Romanos 8 e o verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? O Espírito Santo testifica. Ele testifica no nosso coração, quer dizer, ele aprova. No 16 está escrito assim, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. O Espírito Santo nos ajuda a orar. Às vezes pensamos, nós não conseguimos orar. Ele nos convence do pecado. Ele pede para nós tirar aquelas bagagens. Quando a gente tira as bagagens, a gente começa a orar, a gente não tem palavra. As nossas palavras
misericórdia, nós somos muito sujo, muito pecador, apesar de sermos arrependidos, mas toda hora nós estamos pecando. Mas a palavra diz assim, ó, no versículo 26, Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito nos ajuda. O Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo nos ajuda a orar. O Espírito Consolador, ele nos ajuda. Aleluia, Jesus, glória a Deus. O irmão tá ouvindo aqui a abençoadinha do meu lado, né? Ele envia. Aqui nós estamos falando dos aspectos do Espírito Santo, quer dizer, aquilo que ele faz, né? Aleluia. Ele envia. Atos 13, verso 4. Atos 13 e o verso 4. Aleluia. Assim, estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia. Dali navegaram para Chipre. Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia e pregam em Chipre. Aqui a viagem de Paulo e Barnabé. Quem enviou foi o Espírito Santo do Senhor. Ele revela Atos 20, 23. Atos 20 e o verso 23. Aleluia. Aqui vamos ler, ó. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Revelava para Paulo o que estava esperando ele quando ele voltasse para Jerusalém. Quando perguntaram para ele, aleluia, Jesus, ele disse, não, eu só sei o que o Espírito Santo de Deus me revela. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus, quantas vezes ele tem revelado algo para nós, a gente não confia no que o Espírito Santo de Deus fala, né? Aleluia. Também aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, dizer assim, ó, no capítulo 5 e o verso 3, e disse então Pedro a Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Aleluia. Aqui o Espírito de Deus revelou a Pedro o que Ananias havia feito. E aqui o próprio Espírito de Deus deu a recompensa para Ananias, matando ali, ele expirou no mesmo lugar. O irmão vai ler mais aqui e vai achar aí. Aleluia. Que é a blasfêmia contra o Espírito de Deus. Aleluia. Que eles mentiram para o Espírito. Aleluia. E aqui, deixa eu achar para os meus irmãos. Aleluia, glória a Deus, santo, santo. Eu sei que tem pessoas aí que conhecem muito bem a palavra. Aleluia, Deus poderoso, Santo Espírito de Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Nos ajuda, Pai. Fazer esse estudo, Senhor. Não é para a minha glória, mas é para a tua glória. Aleluia. A blasfêmia contra o Espírito Santo do Senhor. Também. Lá nós lemos sobre a mentira, né? Que Ananias mentiu para o Espírito. Aqui a blasfêmia. Quando os fariseus dizem que Jesus não operava as coisas pelo Espírito de Deus, mas pelos demônios. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, esse não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo, é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino?
E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, e primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto vos digo, todo pecado de blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Viu? Qual é a blasfêmia contra o Espírito? O Senhor deixou claro aqui na palavra. Tem pessoas que contam a revelação na internet. Tem pessoas aí que passam profecias mentirosas, dizendo que foi o Espírito Santo de Deus que falou. E às vezes os irmãos têm medo de julgar. Os irmãos têm medo de julgar a profecia, de dizer assim, eu vou ler nas escrituras, eu vou buscar. Eu vou ver se isso daí foi Deus que falou. Se realmente condiz com o que esse irmão, essa irmã está falando. Porque a palavra do Senhor nos manda provar os espíritos. E aqui os fariseus, eles diziam que Jesus estava expulsando demônio pelo inimigo, o príncipe dos demônios. E Jesus, ele responde. Jesus, ele diz que ele expulsou os demônios, né? Aleluia, pelo Espírito Santo de Deus. Mas ali as pessoas... Mas ali aqueles homens diziam que Jesus estava expulsando pelos demônios. Jesus deixou claro. Claro. Se nós atribuir a obra do Espírito Santo ao inimigo, essa é a blasfêmia contra o Espírito. Não é você dizer que aquela revelação, aquela pessoa passou, não é de Deus. Sabe? Você tem todo o direito de analisar a revelação, de analisar a profecia. Provai os espíritos. A palavra do Senhor fala. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu ver se eu acho para os irmãos. Então, eles expulsaram, o Senhor expulsando os demônios e eles blasfemando contra o Senhor. O Senhor deixou claro que quando um ser humano atribui a obra do Espírito ao inimigo, a pessoa está passando uma profecia na igreja. O outro não crê e fala, não é Deus que está falando, não, ali é o inimigo. Aí aquela outra pessoa está no altar passando algo de Deus. Não é Deus não, aqui dali é o inimigo. Está atribuindo a Satanás as coisas do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glórias a Deus. E o Senhor, ele nos fala na sua palavra que o que é as pessoas elas blasfemar contra o Espírito? Sabe, tem gente que passa a revelação, fala algo na internet e diz, olha, se você não crê, você já está condenado, porque você blasfemou contra o Espírito. Só porque a pessoa duvidou. Só porque a pessoa disse que vai orar. Não é você chegar lá e escrever dizendo assim, ó, isso aí não é de Deus, isso é do inimigo, não sei o quê, não sei o quê. Não. Mas é a pessoa dizer, eu vou fazer prova com Deus, então eu não creio nisso. Isso não tem base bíblica, né? Aleluia, glória a Deus. E atribuir aquele algo. Que nem a nossa irmã, ela passou aqui uma revelação e uma pessoa foi e colocou lá, ó. Quem usa essa irmã é o espírito do engano. Quer dizer, aquela pessoa, ela já blasfemou. Pela Bíblia, ela blasfemou. Porque ela atribuiu. Quem é o espírito do engano? O espírito do engano, ele vem da onde? Ele é o inimigo da nossa alma. Ele é o espírito do engano. Ele engana. Ele faz tudo. Ele tenta fazer tudo, aliás, que o Espírito Santo de Deus faz, né? E a pessoa, por não discernir as coisas de Deus, vai lá, abre a boca e blasfema. Tem outros que dizem, eu estou fazendo tal coisa e não sinto nada. Não sinto o Espírito de Deus me cobrar. Isso aí é do homem. Isso aí é o inimigo que fez para vocês ficar com esse jugo.
Então já está atribuindo aquilo ao Espírito Santo, não, ao inimigo. Então temos que vigiar com as palavras, para não blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Lembra do que naquela guerra que Acabe, ele falou que iria, mas antes de ir, Josafá pediu para ele consultar um profeta de Deus, e ele foi consultar os 400 profetas, e os 400 diziam, vai porque Deus é contigo. E um profeta, Micaía, falou para ele não ir, porque se ele fosse, ele não voltaria mais. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E o profeta, antes de falar aquilo que ele falou, ele disse que ele via no céu, ali os espíritos, diante de Deus. Deixa eu procurar aqui. Eu achei, meus irmãos, está aqui em 1 Reis, no capítulo 22, verso 20. E disse o Senhor, quem induzirá Acabe que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia, desta maneira, e outro doutra. Então saiu um espírito, se apresentou diante do Senhor e disse, eu o conduzirei. E o Senhor lhe disse, com que? E disse ele, eu sairei, e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse, tu induzirás, e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Cananá, chegou e feriu a Mica no queixo, e disse, por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Mica, eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para esconderes. Então disse o rei de Israel, tomai a Mica e tornai a trazê-lo a Amon, chefe da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis, assim diz o rei, colocai este homem na casa do cárcere, sustentai-o com pão de angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Mica, se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. E disse mais, ouvi todos os povos. Viu? O espírito da mentira. Deus permite o espírito da mentira. Aleluia, Jesus, glória a Deus. O espírito do engano, da mentira, que é a mesma coisa. O Senhor, ele diz assim, que agora nos últimos tempos o Senhor permite a operação do erro. Está aqui, ó, no livro de 2 Tessalonicenses 2, e o verso é o verso 11. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Quer ver? As pessoas, elas estão com o espírito do engano na vida, achando que é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo de Deus, ele fala algo, aquelas pessoas, elas dizem que é o Espírito Santo de Deus que está com elas. Quando o Espírito Santo de Deus, ele fala algo para aquelas pessoas, ou para nós, nos santifica em algo, a gente dá o testemunho, alguém chega e fala, mas o Espírito de Deus está comigo e eu não sinto nada. Então toma cuidado, qual é o Espírito que está na tua vida? Faça prova com Deus, para você saber. Amém? No próximo estudo nós estaremos, estudo assim que eu falo, meus irmãos, eu não sou professora. Eu estou aqui aprendendo com os meus irmãos, né? Passando aquilo que eu já aprendi para os meus irmãos, para que nós venhamos meditar mais na palavra. Nós vamos estar falando um pouquinho mais, né? Sobre o espírito da mentira, sobre blasfêmia contra o Espírito.
ninguém pode mentir para o Espírito Santo, porque ele revela, ele mostra. Hoje o Espírito Santo de Deus, ele não está matando mais que nem ele fez com Ananias e Safira. Às vezes pode, né? Quem diz que não? Mas ele também, ele permite a pessoa morrer espiritualmente. A pessoa vai morrendo aos poucos. Pensa que está vivo e é um sepulcro caiado, não tem mais nada. Pensa que tem o Espírito Santo de Deus, não tem mais nada, né? Ora, fala até em línguas, mas é um dom. Não é mais o Espírito Santo de Deus que está naquela vida. Aquela pessoa já foi tomada pela mentira, já acreditou tanto na mentira, já fez tantas coisas erradas, que já cauterizou a sua mente. O Espírito Santo de Deus, ele já não habita mais naquela vida. Então, assim, se ele, porventura, ele usar para fazer alguma coisa para alguma alma, é por misericórdia das almas. Mas não mais que ele habite naquela pessoa. Porque o Espírito Santo de Deus não se deixa escarnecer, não. Ele é santo. Ele é santo. O Espírito Santo de Deus, ele é santo. Aleluia, Jesus. Ele convence o homem do pecado, né? Da justiça e do juízo. Ele que nos convence do pecado. Ele que nos convence para nós crer naquilo que ele está falando. O pecado, né? Que toda hora nos rodeia, que quer nos levar para o abismo. Da justiça divina que virá. Jesus Cristo que esteve aqui pregando a justiça, ele faz nós crer. Nós só cremos em Jesus por causa do Espírito Santo de Deus. Ele que faz a gente acreditar no Espírito Santo. Ele que faz nós acreditar em Jesus Cristo. Ele que faz acreditar na Santíssima Trindade. Ele que nos faz crer. Aleluia, nas coisas do Espírito. Aleluia, ele que nos faz. Aleluia, glória a Deus. Ele é fiel, ele é verdadeiro. É tão bom falar do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ele que guia o homem à verdade. Ele é maravilhoso. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, ele é tremendo. Com relação à vontade dele, faz com que a praz que nós lemos, né, ele faz aquilo que lhe apraz. Nós não lemos ainda, me perdoa. Que está aqui em 1 Coríntios 12:11. Quer dizer, ele reparte os dons a cada um segundo aquilo que ele quer fazer, que lhe apraz, né? Que é a sua vontade. Então ele faz. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Em Coríntios 12, para nós terminar. Peraí, Manoel. Deixa a vovó achar. Coríntios 12 e o verso 11. Diz assim, ó. Mas um só Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Ele faz como ele quer, como lhe agrada, como lhe apraz. Um exemplo, às vezes nós vamos na igreja e vamos orar, né? Vamos pregar a palavra, o Espírito Santo de Deus dá a palavra. Quando a gente vai orar pelos dons, o Espírito Santo de Deus, ele muda tudo. Ele dá uma profecia, ele dá uma cura. Ele faz outra coisa diferente, faz conforme aquilo que lhe apraz. Por isso que a gente tem que orar falando, Senhor, faz a tua vontade, me usa no dom que for necessário nessa igreja. Porque às vezes nós estamos na igreja, me perdoa, tive que parar por causa da minha netinha que está aqui tossindo. Às vezes nós estamos numa igreja e nós estamos lá pregando e falando, Deus, me usa na revelação. E Deus não quer usar na revelação do dom. Ele quer usar no dom da profecia, que é a palavra. Ele quer usar você em outra coisa, né? Talvez chamar uma pessoa na frente e orar por ela. Talvez seja uma libertação. Algo que seja assim, que agrada ao Espírito Santo, aquilo que ele quer fazer, não é o que o homem quer fazer. Quantas vezes a gente pensa, hoje eu vou orar e Deus vai fazer algo diferente. É tudo ao contrário daquilo que a gente pensou. Às vezes a gente pensa, hoje eu não estou com nada. Claro que nós não estamos com nada mesmo. Quem tem tudo é Jesus Cristo. Mas naquele dia a gente pensa, meu Deus, hoje é só a tua misericórdia. Naquele dia o Senhor nos surpreende. Porque o Espírito Santo de Deus que faz a sua vontade, não é a nossa. Amém? Então, vamos ficar aí com essa palavra. Aleluia.
e deixar que o Espírito Santo de Deus ele venha falar mais em cada coração. Ele venha falar mais em cada coração, amém? Deus abençoe a todos. Nós vamos estar falando a relação com relação à vontade dele, com relação ao sentimento. Ele possui todos os graus de afeições e sensibilidade. Nós vamos estar lendo sobre isso. Amém? Então fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Se despede sua irmã em Cristo. Cícera do canal Buscar o Senhor PDA. Espero que tenham gostado. Meus irmãos, qualquer coisa, os irmãos, manda para mim no e-mail, que eu vou deixar na descrição deste áudio. Os irmãos me mandam, né, algo que queira ainda que eu faça. Eu estarei aqui fazendo. Teve um irmão que mandou para mim um texto para mim estar narrando. Meu irmão, não narrei ainda devido à minha voz. Agora que a minha voz está melhorando. Mas eu não estava quase conseguindo nem falar tão rouca que eu estava. Minha voz ainda está meio diferente, né? Mas em nome de Jesus eu vou narrar. Fiquem em paz, amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Muito obrigado, meu Deus, por este estudo, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus que está, meu Pai querido, falando da Tua palavra, falando do Teu Santo Espírito, ó Deus. Fica, meu Senhor, com todos, ó Pai. Abençoando, livrando, meu Deus, e guardando, Pai, dando graça, vitória, livramento. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz.